Nesta sexta-feira, dia 10 de agosto, assistimos a mais um dia de defesas dos advogados dos réus da ação penal 470, chamado processo do mensalão. Um episódio chamou muito a atenção de todos na sessão de julgamento de hoje, que foi o fato de um dos réus, Carlos Alberto Quaglia, estar sendo defendido por um defensor público da União. O defensor público é um advogado do Estado indicado para aqueles réus que ou não podem ou não querem constituir um advogado próprio para se defender. Quando o defensor público tomou a tribuna e começou a fazer sua sustentação oral, ele alegou que o réu Carlos Alberto Quaglia havia ficado sem advogado durante a maior parte da instrução processual, que é aquela parte em que são produzidas as provas com as quais os ministros julgam principalmente os fatos para então decidir quem é culpado ou inocente ao final no momento do julgamento. Segundo ele, isso aconteceu por uma falha burocrática do tribunal. O réu Quaglia tinha um advogado, esse advogado renunciou à sua defesa, mas mesmo assim continuou recebendo intimações para que praticasse os atos processuais, mesmo não sendo mais advogado de Quaglia e tendo comunicado que não era mais advogado para o tribunal. Quando se apercebeu desse fato, o tribunal chamou então a Defensoria Pública para que o ato processual das alegações finais fosse praticado para o réu Carlos Alberto Quaglia, e foi isso que o defensor público fez e estava sustentando, portanto, na tribuna do tribunal. Gerou muita repercussão entre os ministros porque existe uma dúvida quanto a saber se a eventual nulidade em relação a um réu se aproveita, se estende aos demais. Isso é pouco provável de acontecer nesse caso porque Quaglia é um réu de pequena participação naquilo que foi o desenho do esquema retratado pela Procuradoria da República, tanto assim que nas 5 horas em que o procurador falou, no dia em que ele expôs oralmente a sua acusação, o nome de Quaglia sequer foi mencionado, segundo o defensor disse hoje na tribuna. Se, portanto, o tribunal reconhecer que há nulidade quanto a ele, por não ter sido dado a ele a ampla defesa que foi dada aos demais, justamente por essa falha burocrática na substituição do nome do seu advogado, o que poderá acontecer é que o processo será em relação a ele anulado e terá que ser em relação a ele todo refeito, possivelmente na primeira instância, já que ele não tem foro privilegiado e não seria julgado sozinho perante o Supremo Tribunal Federal.